Boa tarde a todos. Vou fazer um videozinho rápido aqui de algumas perguntas e respostas para a Assembleia, tá? Porque essa Assembleia está sendo somente online. Primeiro, mais importante, são os barracos que têm ocorrido, gritaria, situações aí desagradáveis, não sociáveis, né? Então, assim, isso tem afastado os proprietários de participar presencialmente e até mesmo de durante a Assembleia o pessoal deixar a Assembleia, porque realmente não tem condição de fala, quem está online não está conseguindo participar, não consegue ouvir, muita gritaria. Então, infelizmente, isso tem sido uma prática ruim, tá? A gente precisa melhorar infinitamente. Eu já fui em assembleias com poder aquisitivo muito menor, muito inferior ao do Espásio, e o pessoal bem mais civilizado, tá? Um outro ponto é justamente esse: 100% das informações online ficam fáceis de serem gravadas, a estrutura, o local, uma pessoa falando por vez, então fica registrado, o vídeo fica registrado, não fica aquele, falei, não falei. Outra coisa, o custo da assembleia, a gente não precisa locar tenda, não precisa pagar hora extra funcionário, ficar lá, tudo mais. Uma outra situação, né? O registro de quem votou, então não vai ter aquela história, eu não votei nisso, eu votei para a taxa de condomínio baixar, que alguns que votaram para a taxa ficar alta falaram que votou para baixar, né? Então presencial a gente não tem muito controle, porque é levantando a mão, né, quem está com a pulseirinha, mas online fica registrado, o bloco é o apartamento, né, a unidade lá, então fica mais fácil também da pessoa não poder desvirtuar. Uma outra coisa que acontece é a questão aí mesmo das pessoas poderem ficar em casa com sua família, né? Essas assembleias são cansativas, muitas das vezes passam ainda meia-noite e não tem uma objetividade, não chegamos a lugar nenhum com questionamentos que não fazem parte da pauta, enfim. Objetivo, né, um resumo, ser objetivo, ser prático e com as informações bem registradas. Então, para ficar bem claro. A Assembleia pode ser somente online? Uma outra pergunta. Pode. A própria convocação, a gente até colocou o número da lei, a 14.309, de 8 de março de 2022, é uma lei recente que permite essas assembleias serem somente online. Inclusive, essa lei, ela facilitou aí uma questão da gente poder buscar quórums maiores, fazer uma assembleia online estendida, por exemplo, por, se não me engano, 30 dias. Então, assim, é uma maneira interessante da gente depois até tentar aperfeiçoar algo no sentido de buscar quórum para alteração de convenção, por exemplo, alguma coisa que a gente queira corrigir. A prestação de contas deve ser somente após a auditoria? Foi uma coisa muito questionada, desvirtuaram minhas palavras aí. Então, não precisa ser somente auditoria e nem deve ser somente auditoria. Inclusive, foi tentado distorcer, né, o que eu falei. E o que eu falei foi que, por lei e convenção, eu tenho que apresentar a prestação de contas no primeiro trimestre civil do ano, né, nos primeiros 3 meses do ano, e está se acabando esse prazo agora, e a gente normalmente faz no final de março mesmo, como todos os outros 6 anos que eu estou de síndico, né. Então, é uma prática normal. Mas não tem auditoria. Então, eu comprometi a colocar, não achei justo eu colocar só aprovação e reprovação, por exemplo, até porque a reprovação ela deve ter um fundamento técnico, não é só reprovo porque eu não gosto do síndico. Esse voto não é nem considerado, tem que ser uma reprovação baseado numa justificativa legal, tá? Em relação a isso eu coloquei aprovação, reprovação com essa justificativa, né, por que está se reprovando, e a gente colocar para aguardar a auditoria, né, se adiar essa decisão para a próxima auditoria. Outra pergunta: o síndico tem uma autonomia para contratar e efetuar compras dentro da previsão orçamentária? Sim e não, eu vou explicar o porquê. Sim, por lei essa autonomia é exclusiva do síndico, né? O pessoal fala assim, mas você não pode isso, não pode aquilo. Por lei a autonomia, a responsabilidade é única e exclusiva do síndico. Então qualquer coisa que acontecer, a responsabilidade vai ser do síndico, né? Se uma nota aí foi superfaturada, se ocorreu furto, então assim, a responsabilidade civil e criminal vai ser do síndico. Nesse sentido, a autonomia é exclusiva dele. Contudo, em assembleia, a nossa convenção permite, né, que eu faça esse compartilhamento ou até mesmo a cessão dessa autonomia ou dos meus direitos. Só que eu não posso compartilhar a minha responsabilidade. Então, por exemplo,
A gente fez esse compartilhamento da autonomia e do fato de como se comprar, né, como se adquirir as coisas. Porém, se tiver alguma coisa errada dentro dessa compra, a responsabilidade é só minha, não é dividida com os outros subsídios, com os outros conselheiros, por exemplo. Né? Então, e eles nem fazem questão dessa responsabilidade, isso ficou claro aí várias vezes. Tá? Então, assim, a gente começou bem, só que aí começou a ter alguns problemas, porque queriam contratar um fornecedor específico, queriam mexer em alguma coisa, não queriam fazer algumas coisas, e a gente já falou aí dessa questão de perdas patrimoniais, não vou entrar muito no detalhe, na Assembleia, caso alguém queira reforçar, eu posso abrir aí o que são. Dessa forma, o síndico ele tem por lei sim essa autonomia, mas que eu entendo que é importante a participação de mais pessoas procurando saber como que funciona esse processo de compra. Então o conselho está dentro de um grupo, ele sabe que é feito o processo de compra certinho, todas as informações dele eles deixam claro que tem tudo fiscal, que não há superfaturamento, que está tudo correto. Só que eles querem comprar da forma deles sem assumir a responsabilidade. Né? Então, a outra pergunta, e agora, como vai ficar? O que está acontecendo? Nessa Assembleia, né, eu estou informando a Assembleia que eu não vou mais compartilhar essa minha autonomia. Vou trazer ela de volta para mim, porque por lei eu tenho esse direito. Mas eu estou propondo um novo modelo de compra, que é um modelo, não vou falar mais evoluído, um modelo equiparado, mas que a gente possa ter mais agilidade. Então, nesse modelo, por exemplo, a gente vai ter até a possibilidade de penalizar o síndico financeiramente. Né? Então, assim, é um modelo onde o síndico vai ter autonomia dentro da previsão orçamentária para se trabalhar até um valor fixo, no caso estou colocando R$ 10.000, e acima disso eu vou chamar os subsíndicos, porque ao contrário do que a gente tinha colocado, era o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal somente faz a fiscalização. Os subsíndicos sim podem fazer a administração junto com o síndico. Então a gente vai evoluir nesse quesito sim. Tá? Reforçando que essa decisão é um compromisso do síndico Felipe com a Assembleia, com os proprietários. Por lei, tanto o modelo anterior quanto o modelo atual, eles não têm uma validade técnica. Se acontecer qualquer coisa, é autonomia do síndico e pronto, acabou, a responsabilidade é do síndico. Tá? Só para ficar bem claro nessa situação, novamente eu estou me comprometendo, inclusive, colocando penalidades que não haviam na outra modalidade. E o conselho, ele não vai mais fiscalizar? É uma outra pergunta. O conselho vai continuar fiscalizando normalmente, inclusive no grupo interno de compras a gente vai continuar no mesmo processo, faz as cotações, manda lá a documentação. Vou colocar os subsíndicos junto nesse grupo para eles poderem ter essa visualização de compras, poderem opinar. A diferença é que eles vão poder opinar, o conselho pode dar o parecer, mas não vai ser mais decisão deles desde que esteja dentro da regra. Tá? Só para ficar bem claro essa situação. E no banco, como é que fica? No banco é um pouco diferente. Não existe nenhuma previsão legal dentro da lei, dentro da convenção, que fala sobre como funcionaria essa questão do banco. Então, acho justo manter e acho que tem que ser mantido nessa assinatura em conjunto no banco. Por quê? Ela evita, por exemplo, o Felipe não está aqui, é um outro síndico, um saque repentino na conta lá nossa conta hoje, somando todas, deve ter 900 mil, 1 milhão, alguma coisa do tipo. Já pensou, eu ir lá e sacar R$ 1 milhão e ir embora, e o condomínio vai me processar, vai levar 10 anos. Então, assim, é importante ter essa assinatura em conjunto, sim. Então, ela vai permanecer. Na Caixa funciona com 3 assinaturas. Desde que a gente mudou do modelo de só 2 assinaturas para 3 assinaturas, somente na Caixa está funcionando com 3 assinaturas. No Santander, somente 1. Mas todos os pagamentos que quando são feitos lá, lançados lá, são informados ao Conselho. A gente criou uma conta, além do Santander, criou no Itaú para fazer o teste, mas as 3 assinaturas, o banco particular tem essa dificuldade de não conseguir fazer esse modelo tecnicamente. Então o que a gente pode propor? Manter onde fica nosso maior dinheiro, as 3 assinaturas, que é na Caixa, e colocar para 2 somente, 2 assinaturas, o síndico mais um dos conselheiros, ou se os conselheiros não quiserem mais, porque tudo indica que eles não querem mais, passa para o subsíndico, que aí fica o síndico e mais alguém assinando junto a ele no banco da conta normal e 3 pessoas assinando na conta de maior valor, que é o da Caixa Econômica, que tem o fundo de reserva e o fundo de pintura. Lembrando que essa informação, essa decisão
a gente vai ter que jogar para uma próxima assembleia, porque não está em pauta nesse momento, então a gente não consegue votar em relação a isso. Certinho? Espero ter esclarecido as dúvidas. Caso surjam mais dúvidas, um volume considerável igual esse, eu faço um outro vídeo aí até amanhã, se preciso. Podem abrir chamados, o pessoal abre chamado, mas estamos à disposição. Obrigadão, um abraço.